Então disse-me, então ele me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e sopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei, e como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé. Assim como lá em Apocalipse 11 eles se puseram em pé, aqui eles também estão se colocando em pé. Um exército sobremodo numeroso. Então é um exército numeroso. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Quando fala aqui toda a casa de Israel, ele está falando já de unificação da casa de Israel e da casa de Judá. E os gentios estão inclusos na casa de Israel. Então ele está falando aqui da restauração das 12 tribos, a igreja, né? A Israel espiritual de Deus. Então esse vale de ossos secos é toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos todos exterminados. Portanto profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Quando que o povo vai sair da sepultura? Já aconteceu isso aqui que está dizendo aqui? O povo de Deus já saiu da sepultura? Não saiu, né? Então você está vendo aqui que é um texto profético que está apontando para o arrebatamento, onde os mortos serão transformados primeiro e logo depois os vivos, né? Como Paulo disse. E vos farei sair dela, povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E quando Deus fez a promessa para Abraão, Isaque e Jacó, Deus disse para Abraão, Isaque e Jacó: olhe para o oriente, para o ocidente, e tudo o que vês, e essa terra eu te darei para ti e a tua descendência para sempre. Então Deus estava dando a terra para o homem para sempre, eternidade. Então o homem não vai habitar no céu, o homem vai habitar aqui na terra, pela eternidade. Então a igreja vai ressuscitar e vai viver com 1000 anos aqui na terra com Cristo, sobre as nações que restarem. As nações que não receberem a marca da besta e não forem mortas pela besta, elas entrarão no milênio. Então trarei a terra de Israel, no verso 13: sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, povo meu, porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu sou o Senhor, então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e fiz, diz o Senhor. Então você vê aqui, Deus vai tirar o povo dele da sepultura, está falando do arrebatamento. Os mortos serão glorificados e depois os vivos serão transformados juntamente com ele e se encontrarão com o Senhor nos ares. E lá em Apocalipse 11 diz: uma voz diga, suba até aqui. E eles subiram até as nuvens. Então você vê que a própria Bíblia está explicando ela mesma, né? Não estou forçando dizendo que são 2 homens que virão aqui, porque não tem como você provar que são 2 homens. É a unção de 2 homens, né, sobre o povo, sobre Elias e Moisés, mas não são Elias e Moisés. Tanto que Jesus fala que João Batista veio como Elias, né, com a unção de profeta Elias, que é a unção de converter os pais aos filhos, para trazer arrependimento. E essa mesma unção vai ser derramada sobre a igreja. A igreja foi dividida em 7 partes, em 7 igrejas, e 2 partes receberão essa unção. Então a gente vê que é uma parcela da igreja, não é a totalidade da igreja que vai receber essa unção. E olha só que interessante a sequência desse texto, né? Que fala ali em Ezequiel 37. Então a gente leu do 1 até o 14. Agora a gente vai ler do 15 em diante. Olha só, ele fala aqui sobre as 2 casas de Israel. Olha só que como é exatamente isso que está acontecendo aqui. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele para Judá e para os filhos de Israel. Então pega um pedaço de madeira, escreve para Judá, as duas tribos, e para os filhos de Israel, as 10 tribos, seus companheiros. Depois toma um pedaço de madeira e escreve nele para José, pedaço de madeira de Efraim. Por que José que está aqui? Porque José os filhos de José que foram abençoados, né? Efraim e Manassés.
e receberam uma bênção de multipliquem-se como peixes em multidão no meio da terra. E Jesus vindo, né, lá chamando os discípulos dele, falava para os pescadores: vinde após mim que eu vos tornarei pescadores de homem. Então, Efraim e Manassés receberam uma bênção para que se multiplicassem como peixes em multidão no meio da terra, e Jesus chamando os apóstolos lá para pescarem homens, né? Um link ali bem claro, né? Então, continuando ali, pedaço de José, de madeira de Efraim, para toda a casa de Israel, unificando as 12 tribos aqui, seus companheiros. Ajuntam um ao outro e faz deles um só pedaço. Então, os 2 pedaços que foram divididos, agora é para se juntar um ao outro, para que se torne um só pedaço na tua mão. Quando te falarem os filhos do teu povo, dizendo: não nos revelar o significado dessas coisas, tu lhes dirás: assim diz o Senhor Deus, eis que tomarei o pedaço de madeira de José, que esteve na mão de Efraim, e das tribos de Israel, as suas companheiras, e os ajuntarei aos pedaços de Judá. E farei deles um só pedaço, e se tornarão apenas um na minha mão. Na mão de quem? Na mão de Cristo. Pegou o pedaço de Judá e o pedaço de Israel, né, da casa de Israel, e juntando um só na minha mão, e se tornou um pedaço só na minha mão. Os pedaços de madeira em que houve escrito, os pedaços de madeira em que houveres escrito estarão na tua mão perante eles. Dize-lhes, pois, assim diz o Senhor Deus: eis que eu tomarei os filhos de Israel entre as nações, para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes e os levarei para a sua própria terra. Qual terra? Você está vendo aqui que o próprio texto está dizendo que os filhos de Israel estão espalhados entre as nações. E ajuntarei eles e vos trarei eles para a sua própria terra. Qual que é a terra? A terra que Deus prometeu para Abraão, Isaque e Jacó, e disse que para ti e a tua descendência, toda essa terra eu darei a ti e a tua descendência para sempre. Aí diz aqui agora: vos levarei para a sua própria terra, farei deles uma só nação na terra. Isso já aconteceu? Não aconteceu. Então é profético. Farei deles uma só nação na terra, nos montes de Israel, e um só rei será de todos eles. Quem é o rei? Né? Cristo. Nunca mais serão 2 nações, nunca mais para o futuro se dividirão em 2 reinos, nunca mais se contaminarão com os seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com qualquer das suas transgressões. Livrá-los-ei de todas as suas apostasias em que pecaram, e os purificarei. Assim, eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Então, aqui, fechando aqui no verso 23. Então, ali você vê ali, Ezequiel 37, do 1 ao 23, fala sobre o vale de ossos secos, fala sobre as 2 varas que vão se unificar na mão de Cristo, eles serão uma só nação. Então, aqui está muito claro, né, quem são as 2 testemunhas. As 2 testemunhas as 2 casas de Israel. Porém, essas 2 casas de Israel foram divididas em 7 igrejas, né, que João mandou a carta para 7 igrejas. Os 7 candeeiros, os 2 candeeiros são as 2 testemunhas, são aquelas 2 igrejas que se acharam irrepreensíveis diante do Senhor, Filadélfia e Esmirna. Olha só que tremendo, irmãos. É uma revelação assim que a primeira vez que eu vi isso aqui eu fiquei impressionado, né? E espero que eu tenha conseguido passar a ideia aí para os irmãos, que os irmãos consigam entender também. E é isso aí, irmãos. Esse é o vídeo de hoje, né? Quem tiver dúvida, comenta, né? Deixa um comentário. Quem gostou, curte e compartilha aí. Até mais, até o próximo vídeo, irmãos.